vou te ensinar algo muito legal aqui, ó. Como criar processos na sua logística, na sua empresa. Vou te dar 8 passos, tá? 8 passos para você criar o seu processo, fazer as coisas funcionarem bem para sua empresa ou a sua logística, qualquer departamento, qualquer tarefa que você fizer aí no seu trabalho, vai ter um controle de qualidade. O processo ele serve para isso. O processo ele vai te dar controle de qualidade, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é um processo? Né? Um processo gerencial, vamos falar assim. O processo, ele é o que? É um método de você fazer alguma coisa, de você fazer uma tarefa, de você atingir um objetivo. Então, ele é um conjunto de tarefas, né? Para você seguir um método, uma metodologia, você criar esse conjunto de tarefas para você atingir um determinado objetivo. Às vezes eu vou olhar para o lado aqui porque é o meu script, tá? Porque eu não quero perder nada aqui para te falar. Então eu vou seguindo o meu script aqui para te falar tudo. Então, né, primeiramente é isso. O processo é isso, é você fazer cada etapa. Então, por exemplo, né, vou te dar um exemplo aqui de processo. Vamos supor que você vai comprar numa loja. Você chegou numa loja, um mercado, uma loja de roupa, alguma coisa assim. Você escolheu um produto na prateleira, primeira parte. Você escolheu o produto na prateleira, tal, gostou? Às vezes vai vir um vendedor te abordar, né, para ver se é aquilo ali que você quer. Então ele vai registrar o seu produto ali e logo em seguida você vai fazer o pagamento. Então você vai seguir essas etapas. Então você sempre vai ter essa sequência. Cada vez que você entrar nessa loja, você vai seguir essa etapa. Isso vai garantir a empresa também tem a garantia de que ela está te atendendo bem, porque se você não pode fazer uma coisa na frente da outra. Então, quando você faz isso, a empresa criou esse processo para ela controlar a operação dela e para que também você tenha uma boa experiência. Então, é dos dois lados que o processo vai funcionar, tanto para a empresa quanto para o cliente. Né? Então, para a empresa, por exemplo, ela vai garantir que ela vai receber o pagamento, né? Você fazendo isso, que você tenha escolhido o melhor produto ali que você gostou, que o vendedor tenha te atendido bem, ele fez a tarefa dele. Então, uma coisa de cada vez na sua ordem. É um processo e segue sempre essas etapas, sempre vai seguir. Se você for numa loja de roupa, você não vai chegar primeiro no caixa, pagar para depois escolher a roupa, para depois experimentar. Você sempre vai seguir um processo. Então garante uma boa experiência para você e também o controle da empresa. Né? Um outro exemplo agora também, vamos supor num recebimento de produtos, por exemplo. Toda vez que um fornecedor chegar para entregar um produto na empresa, ali na logística, o responsável do recebimento, ele vai fazer um processo também. Então ele vai pegar primeiro, vai ver se tem pedido de compra para poder receber aquele produto, ele vai conferir a nota fiscal com o pedido de compra, depois ele vai conferir os produtos, então ele vai seguir esse processo. Por quê? Se alguma dessas etapas der alguma divergência, ele vai saber o que fazer. Então ele vai garantir que o produto chegue certo na empresa. Ele vai garantir a entrada do produto, que é a principal etapa inicial do controle de estoque, né? Essa parte do recebimento. Então, aqui são exemplos de processos e cada tarefa, cada departamento tem um processo, tem que seguir um processo. Seja para fazer um pedido de compra, para fazer uma venda, seja o financeiro, para fazer uma conciliação bancária, um fluxo de caixa. Então, qualquer etapa, tá? Então, o processo, vou te explicar aqui como é que você pode fazer em qualquer etapa da sua empresa, tá? Então, nesses exemplos aí que eu te falei, então é assim, ó, primeiro passo, tá? Esses 8 passos que eu vou te dar, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você pegar o quê? Você pegar uma tarefa que você faz na sua empresa. Se você quiser fazer um processo geral na sua empresa, então você tem que
começar por algum lugar. Você tem que começar, por exemplo, pelo departamento de compras, pelo departamento de vendas. Escolhe um departamento, escolhe alguma área que você vai começar o processo, né? Que você quer melhorar essa área, que você quer padronizar, né? Criar um método para que as pessoas façam de forma certa. Então, primeira coisa, vamos supor que você pega ali o departamento de compras e você vai ver o processo de fazer um pedido para o fornecedor. Um exemplo. Então, a primeira coisa é mapear, né? Você escolhe uma tarefa e mapeia. Então, como que funciona? Como é que as pessoas fazem o pedido de compra no fornecedor? Como é que tem que ser feito o pedido de compra no fornecedor? E aí, cada etapa. E olha, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, você tem que começar a descrever as tarefas. Então, qual que é a primeira tarefa, por exemplo? Né, nesse exemplo de pedido de compra que eu estou falando. Primeira tarefa é o quê? Ver a necessidade de compra do produto, né? Não vai comprar, simplesmente decidi comprar agora, vou comprar alguma coisa. Não, é ver. Então, a primeira tarefa, antes do comprador fazer o pedido no fornecedor, ele tem que ver a necessidade, seja através de um relatório, seja através de uma solicitação. Aí tem diversas formas dele ver a necessidade de compra, né? Tem várias ferramentas aí, né? Curva ABC, ponto de pedido, a solicitação do dia a dia ali, ou quando acaba o estoque, né? Às vezes deixou acabar o estoque, infelizmente, e tem que comprar urgente. Então não pode chegar nesse ponto, né? Mas tem diversas formas aí de tomar a decisão inicial. E aí, por exemplo, depois que fez a solicitação, viu a solicitação, o que tem que comprar? O que ele tem que fazer? Vai fazer uma cotação com os fornecedores, vai ver qual que é o material, vai selecionar, né? Qual que é o produto que ele precisa comprar. E aí depois ele vai fazer o orçamento, qual que vai ser o orçamento que foi aprovado, vai ver prazo de pagamento, o preço, quantidade, prazo de entrega, várias etapas. Depois disso, decidiu que tem que comprar, quantidade e tudo mais, aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o pedido no fornecedor, vai ter que formalizar, fazer o pedido dentro do sistema. Aí também é um processo, como é que ele faz esse pedido dentro do sistema? Ele tem que ir lá, criar um pedido de compra, selecionar o produto certo, colocar todos os dados. Então, olha só, tudo isso que eu estou te falando é o que? Cada etapa do processo tem que mapear e desenhar e detalhar cada coisa. Por quê? Aí com isso, o comprador, a pessoa que vai comprar, ela vai saber exatamente o que fazer. Toda vez que ela for fazer um pedido de compra, ela vai ter um processo para seguir. Ela vai ter um método, porque dessa forma você está garantindo que as coisas aconteçam certo, né? Então, como eu falei aqui, ó, o comprador ele não vai simplesmente vir da cabeça dele para comprar, ele vai seguir um relatório, alguma coisa. Então, toda vez que ele for comprar, ele vai comprar com qualidade, porque ele está seguindo aquilo ali, aquele método, né? Então, descrever os processos é o segundo passo. Então, a primeira coisa é você olhar ali o departamento, a tarefa. E o segundo passo é você descrever cada etapa, uma a uma. O que ele tem que fazer primeiro, o que ele tem que fazer depois, e depois, e aí vai descrevendo cada tarefa que ele tem que desempenhar ali no que ele está fazendo, no processo que ele está desempenhando, né? Nesse método aí que está fazendo. E aí, depois que você detalhou cada etapa, o que você tem que fazer? Você tem que ver se funciona. E olha só, se você não tem o processo, quando você vai detalhar, detalha do jeito que é já atualmente. Não precisa já criar um processo, nossa, eu já vou criar daquele jeito, assim e tal. Coloca do jeito que funciona atualmente.
Primeiro, para você ver já como que é você, quando você coloca no papel, a sua visão já vai mudar, do que você já vai enxergar o que vai ter que melhorar nisso daí. Então, esse processo aí que você colocar no papel, você já vai começar a enxergar o que tiver dando de errado. Então, você sabe no dia a dia como é que é na sua empresa, na sua logística. E você sabe os erros que dá, os gargalos, as urgências, um monte de coisa aí que dá, né? Um monte de coisa. Mas aí quando você começa a detalhar no papel, você já começa a ver. Você já começa a, olha, poxa vida, essa parte aqui é onde tem que melhorar. Isso aqui é onde dá o gargalo, isso aqui é onde dá erro. Mas calma aí, tá? Porque você detalhando primeiro para identificar a situação atual da tarefa. Identifica então primeiro a situação atual. Descreve como ela é, como funciona, independente se é bagunçado, se é certo, né? É você que sabe, mas detalha da forma que é atualmente, tá? Não se preocupa ainda em melhorar, a gente vai chegar nessa etapa aí. Mas então quando você vê, você descreve ela do jeito que ela é, aí o próximo passo, você descreveu tudo, detalhou todos os passos. O que você faz? Aí você vê se funciona. Aí você vai ver esse processo que você está desenhando, se dessa forma que você está detalhando atualmente como que ele é, vê se ele funciona, né? Do jeito que está ali. E aí, você vendo se ele funciona, você começa a fazer o quê? Os ajustes. Então, olhando o processo, se ele do jeito que ele é ali, você começa a ver aonde que está causando erros no dia a dia, aonde que está sendo ruim, aonde que precisa melhorar. Então você começa a ver cada etapa desse processo, você começa a fazer os ajustes necessários que tem que ser feito para ele funcionar correto. Aí sim, aí você já, quer dizer, você já desenhou, né, cada tarefa, e aí você já começou a identificar o que precisa melhorar nele, o que precisa ali mudar para que as coisas fiquem melhor. Então, dessa forma, você já vai começar a corrigir um monte de erros que pode ter ali no dia a dia, no departamento, e até que impacta em outro setor, inclusive. Então, tem várias etapas aí, várias tarefas, várias descrições que você tem que ver e detalhar. Porque é no detalhe que você pega o que tem que ser feito, o ajuste ou a melhoria, né? E aí depois disso, né, depois que você desenhou, ajustou, você viu o que precisa, né, ficar melhor, aí você faz o que também? Você pega e vê também o que pode dar errado. E aí o passo 5, verificar todas as possibilidades. Porque é o seguinte, assim, ó, o processo, quando ele vai fazer, ele pode dar um erro, ele pode acontecer alguma coisa, né? E aí, se acontecer alguma coisa, você tem que mapear, você tem que identificar também, dentro disso, o que pode causar um erro, né? Olha só, um exemplo. Dentro dessa linha, tá? Do pedido de compra aí que eu tô falando. Um fornecedor entregou um produto e aí a nota fiscal dele tá errada, por exemplo, né? Tá errado. Na verdade, o pedido de compra não bate com a nota. Então, é uma divergência. Então, você fez um processo que o comprador fez, né, o pedido de compra, tudo certinho, seguiu um processo. Na verdade, não era nem para errar, né? Porque se desenhou um processo, um passo a passo, para que tenha um controle de qualidade, então nem pode ocorrer um erro. Mas você tem que também entender que, por algum motivo, pode acontecer um erro. E mostrar o que tem que ser feito se acontecer o erro. Então, se o fornecedor entregar um produto, quando chegar lá a nota fiscal não bate com o pedido de compra, por exemplo, o pedido tem algum produto ali que tá errado. O que o comprador tem que fazer? Então ele corrige o produto, ele refaz o pedido de compra,
ele tem que excluir, cancelar o pedido de compra atual, ele tem que fazer um novo, ele pode usar o mesmo, o gerente dele tem que fazer um procedimento, tem que aprovar, entendeu? Então, é assim, o processo primeiro, ele já tem que desenhar o caminho certo. Mas se der algum erro no meio desse processo, em alguma tarefa, tem que também desenhar o que pode dar errado e qual é a solução. Porque olha só, olha um grande segredo para quem não sabe, ó, quando você faz isso, você já dá mais autonomia para o funcionário, para a pessoa responsável da tarefa. Porque imagina naquela empresa que tudo é o gerente, né, o supervisor, o diretor, ele tem que resolver tudo. Deu errado, corre lá para o supervisor, corre para o gerente, corre para o diretor. Então não, deixa a autonomia na mão de quem está fazendo. Então, para isso que serve também. Quando ele tem o passo a passo, ele vai saber fazer. Deu errado, ele vai saber como fazer para consertar o erro, mas é um erro que você já mapeou, né? Um erro que já está ali mapeado. Então, olha só, o processo ele faz as coisas funcionarem com mais autonomia, ele começa a automatizar melhor as coisas, né? A empresa que não tem processo, que não segue, né, uma metodologia, assim, pô, às vezes é uma bagunça danada, meu. Às vezes não tem lá, o vendedor, por exemplo, vai atender um cliente, aconteceu alguma coisa errada, ele não sabe o que fazer, aí recorre à logística, a logística também não sabe, recorre ao comprador, entendeu? Então fica uma coisa assim, um não sabe o que faz, o outro também não, aí tem quanto tempo perde com isso? Quanto tempo vai perdendo? Então, além de causar erros, né, causar urgência, começar a dar transtorno para o cliente, né, entre a equipe e tudo mais, então ele vai ajudar a cercar isso daí. Né? Então, fazendo isso daí, você fazendo o processo até do que pode dar errado, você está cercando tudo, você está cercando tudo. Então, a pessoa que está ali naquele departamento vai fazer aquela tarefa, no certo e no errado, ela sabe o que tem que fazer. Então, ela assim vai ganhar um tempo enorme nas tarefas da empresa, no dia a dia e tudo mais. Então, é tudo isso que tem de benefício, né? Bom, e depois que verifica todas as possibilidades, né? Que aí você viu, né? Ajustou, fez o processo, viu onde tem que melhorar, viu se dá erro, né? Viu o que tem que fazer ali se aconteceu alguma coisa errada. Aí o que você faz? Você revisa, né? Então, o passo 6 é você revisar esse processo que você acabou de fazer. Então, todo esse passo a passo aí que fez, dá uma revisada, dá uma conferida, vê se não ficou nada que precisa melhorar, que precisa refazer. Então, revisa todo esse processo aí que criou. E depois disso, você documenta, né? Porque, tem que fazer isso, né? Não adianta fazer, né? Desenhar todo o processo e não documentar. Mas assim, ó, quando você começa a criar ele, não precisa criar ele todo lindo, maravilhoso, tá? E assim, tem vários métodos aí, né? Tem fluxograma, mapeamento de processos, tem várias coisas. Mas primeiro, anota em algum lugar, né? Quando você vai detalhar cada tarefa, começa a anotar em algum lugar que seja bom para você, que você entenda bem na hora de fazer. Então pode ser num caderno, num Excel. O importante é você começar detalhando, descrevendo cada tarefa dele. Às vezes tem aí um monte de teoria, ferramentas e coisas boas, mas às vezes funciona para um, às vezes não funciona para outro. Então o principal é o que? É funcionar, né? O principal é ter um resultado com isso daí. Então no início faz um rascunho mesmo, até porque vai ter que refazer, ver as melhorias, né? O que tem que colocar para lá, para cá, né? Tá? Então ainda quando você documenta,
Aí, no final, né? Você fez o processo todo, os ajustes, tudo certinho. Aí você pode documentar ele. Você pode colocar ele você pode fazer um fluxograma. Você pode fazer usar uma outra ferramenta que aí você já desenhou, né? E aí você vai documentar ele para você ter um processo documentado. E aí a pessoa que vai fazer aquela tarefa, toda vez ela pode consultar o passo a passo de como ela pode fazer aquilo. Então não adianta, né, fazer tudo e não documentar. A pessoa tem que recorrer a algum lugar quando ela tiver alguma dúvida, para ela poder ver como é que faz. E olha só, da forma que eu falei aqui, né, se você conhece o ciclo PDCA, não sei se você conhece, mas basicamente o que foi feito aqui foi através, né, de um ciclo PDCA. É um planejamento, né, de você mapear o processo, depois você coloca em ação, né, você mapeou, desenhou, vê se funciona, o que não funciona, é todo o planejamento. Depois você põe em ação, você tem que fez o processo, depois coloca para rodar, né, no departamento ali. E aí você checa, né, se ele está funcionando ou não, confere se está dando certo, se não está. Se deu certo, aí você implementa. Se não deu certo, aí você revisa o que tem que melhorar, planeja de novo, olha tudo de novo para ver o que tem que melhorar. Tá bom? Bom, e revisando, né? Vamos pegar só uma revisão aqui desde o início, que são os 8 passos, né? Então eu falei aqui, ó, os 8 passos para criar processo, né? Então, primeiro passo é você escolher uma tarefa, é você ver um departamento, qual tarefa que ele tem que fazer. Então você escolhe lá, você começa por um departamento, uma tarefa, depois faz todas as tarefas do departamento, depois vai para outro, aí começa. Então, vamos lá para a logística, tá? Por exemplo, você vai fazer o processo da logística. Então você faz processo de recebimento, quais as tarefas que o recebimento tem que fazer. Toda vez que receber um produto, como é que ele tem que fazer, quais são os passos que ele tem que seguir. Depois do recebimento, como é que vai dar entrada na nota fiscal do fornecedor? Todos os passos que tem que ser seguido. Depois da entrada da nota, armazenar os produtos. Então, como é que tem que armazenar os produtos? Quais são os passos que tem que ser seguidos para armazenar os produtos? E assim por diante. Faz a logística inteira, depois faz compras inteiro, depois vendas e todos os departamentos, né, que precisar fazer tudo. Então esse é o primeiro passo, mapear, né, escolher qual que é a tarefa que vai fazer um processo. Depois disso, descrever as etapas, né, de cada a forma que ele tem que fazer, uma coisa de cada vez. Primeiro ele faz isso, né? Primeiro ele recebe o produto, ele vê se a nota confere com o pedido, depois ele confere os produtos, depois ele leva para dar entrada na nota. Então, passo a passo, né? De escrever. Terceiro passo, verifica se funciona, né? Da forma atual mesmo, verifica se funciona esse processo, né? Se tem alguma coisa ali que precisa melhorar. Quarto passo, faz os ajustes, se você viu que funciona ou não, faz os ajustes necessários que tem que fazer. Quinto passo, revisa e vê todas as possibilidades que pode dar errado dentro disso. E o que a pessoa tem que fazer se der errado. O que pode dar erro e o que ele tem que fazer para consertar o erro. E aí faz uma revisão total, depois documenta esse processo, depois coloca num papel para a pessoa que for fazer, ela consultar sempre que ela precisar, se tiver uma dúvida, se ocorreu ali algum erro
né, durante a hora que ela está fazendo, mas para ela poder consultar a qualquer hora para o negócio funcionar certo, né? Porque é para isso que serve o processo, tá certo? Então, esse foi como criar processo que você pode fazer em qualquer departamento, em qualquer, seja na logística, seja na sua empresa, em qualquer lugar aí que você tenha, né, opa, deixa eu só ver um negócio aqui. Em qualquer lugar que você tenha cada tarefa, né, de cada departamento que você tem, você pode desenhar isso, né, fazer e tudo mais. E obrigado por você que está aqui, me acompanhou, entendeu, e qualquer dúvida, chama aí pra gente tirar a dúvida, tá bom? Obrigado, fica com Deus.